Tá aí, já mandei. Aí, ela entrou. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Tudo bem, Thaís? tudo bom? E vocês? Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Então, Bom, tá bom. primeiramente, antes de mais nada, queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua ilustre presença. Para quem não conhece, pessoal, Thaís Crossara é o maior nome da odontologia do sono no Brasil hoje. E tem uma história linda que ela percorreu, não chegou aqui à toa. Ela tem uma jornada muito grande. Eu até evitei de falar o currículo dela, porque nós íamos ficar praticamente a live inteira falando do Ah, currículo. imagina. Então a gente evita falar do currículo, só fala da pessoa, né? Que é uma pessoa especial, uma pessoa muito. é, que contribui muito com a odontologia, né? Com todos. Isso é muito importante. Então, muito obrigado pela sua presença, viu, Thaís? Bom dia, Marinha. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. E é justamente isso. Acho que a gente conectou tanto assim, porque eu penso também como você, né? A importância da gente olhar além dos dentes, além das estruturas orofaciais, pensando na parte sistêmica do paciente, sair muito dessa parte assim, que dentista é só dente, que é só músculo, que é só articulação. Não, né? Nossa saúde começa pela boca, mas também o Isso. sono ele impacta na saúde oral, mas a saúde oral impacta também na toda a parte sistêmica. Essa conexão é muito legal. Fico muito feliz de estar aqui Exatamente. com você, viu? Obrigada Nossa, pela honra é presença. nossa. Mas é o que você falou e eu estava contextualizando no início, não sei se você escutou, porque dentista, infelizmente, ele pensa muito como dentista. E quando fala da odontologia preventiva, logo ele se fecha dentro de uma caixa que é a profilaxia. E o que a gente quer aqui mostrar, e dentro do Clube da Prevenção a gente fala sobre isso, é um universo. Na verdade, a odontologia preventiva, pessoal, é um universo, é um contexto muito grande, onde envolve também a odontologia do sono. Então, a odontologia do sono, a CEPB, a odontologia do esporte, também a profilaxia, a saliva, enfim. São várias áreas dentro de uma área só. Por isso que ela se torna a área mais importante da odontologia. É a área base. É a área que está linkada com todas as outras especialidades. Não importa o que você faz, se eu faço implantodontia, como eu mesmo faço implantodontia, eu vivo também da prevenção. Eu vivo com a prevenção linkada à implantodontia pré-operatória, transoperatória, pós-operatória. Então, eu preciso da prevenção para que meus resultados sejam potencializados, né? Então, puxando esse gancho, o que eu queria falar, que muita gente fala, não, eu já entendi. Eu sei que o sono é importante para a saúde geral. Todo mundo, isso aí, praticamente quase todo mundo é unânime em saber o quanto o sono é importante. Eu mesmo tenho uma experiência há pouco, né, de primeira mão, contando para vocês que essa semana já aconteceu. E semana passada, nós estamos hoje é terça, né? Semana passada aconteceu. Eu estava com uma imunidade muito baixa. E eu sei que muitas pessoas falam sobre multivitamínico, suplemento alimentar, glutamina, creatina, complexos vitamínicos. Mas eu digo, não tem vitamina melhor que a recuperação de um bom sono de qualidade. Sim, é Né? verdade. É nítido isso aí. Quando você realmente tem um sono profundo, um sono reparador, é impressionante o quanto o seu corpo responde positivamente nessa recuperação. É impressionante, é uma coisa Mas, realmente muito forte isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho e tirar um pouquinho esse mito das pessoas que está dentro só da medicina o sono. Então, não, muitas pessoas não imaginam que a odontologia existe a especialidade de odontologia do sono e o quanto o sono é importante para a odontologia, Thaís. sim. Então, nesse exemplo que você deu, eu gosto de dar um outro exemplo que é assim, quando a gente está doente, quando a gente está gripado, a gente não quer ficar só deitado, quietinho e dormir. O nosso corpo pede sono, porque Pede. o sono, ele é muito importante para o sistema imunológico, muito importante. Então, dormir nos protege. Uma das grandes funções do sono é justamente reparação tecidual, atuando tanto nos mecanismos inflamatórios, de reparação. O sono é muito importante. O sono, ele nos prepara para o dia seguinte tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, por isso que dormir é tão importante para a parte imunológica. E assim, quando a gente fala do sono na prevenção, se a gente começar falando assim, não, vou falar do principal distúrbio do sono, que muitas vezes as pessoas acham assim, da mesma forma que pensa, não, odontologia preventiva é profilaxia, muitas vezes as pessoas pensam assim, não, odontologia do sono é aparelho intraoral para tratar ronco. Não é isso? E não é, gente, é muito mais do que isso. Eu falo aparelho intraoral para tratar o ronco, ele é importante, com certeza a odontologia
Ela é muito mais reconhecida no meio médico, no meio multiprofissional que maneja sono, do que propriamente dentro da odontologia. Mas o sono, ele impacta diretamente a saúde bucal. Porque se a gente levar para essa parte de prevenção, de profilaxia básica, assim, quando a gente fala de xerostomia, um paciente que tem xerostomia não tem um comprometimento importante na saúde bucal? Fala um pouquinho para a gente, Marinho, qual que é o impacto da xerostomia na saúde bucal? Em todos os aspectos, né? Aspectos restaurador, por exemplo, porque às vezes a pessoa acha que é só problema nos dentes naturais, né? Nas estruturas naturais. Pelo contrário, as estruturas que mais sofrem com xerostomia, com hipossalivação, é sim o trabalho restaurador. Então não adianta você usar a resina importada, a resina japonesa, que com certeza o seu trabalho vai estar comprometido e isso vai influenciar diretamente na longevidade do seu trabalho, manchando, opacificando, infiltrando, então dando aquele problema de degradação das estruturas. Então, assim, a saliva hoje ela é muito importante em todos os aspectos. Então, não só para quem trabalha com restauradora, mas no seu próprio dia a dia, Sim. né? Às vezes a pessoa reclama de mau hálito, um exemplo, dá um exemplo aqui, mau hálito. E às vezes você vai ver, é uma coisa super simples de hidratação, por exemplo, né? Então, assim, às vezes ela está hidratando pouco, por isso está com uma boca ressecada, e de repente ela tem um mau hálito ou de repente ela tem uma predisponência a ter mais cárie, a mais doenças gengivais. Então, assim, a saliva é muito importante. Mas eu Então, gostei muito que você tocou no ponto da influência do sono, da qualidade do sono, né, da nutrição para com a imunidade. Gostei muito porque isso tem tudo a ver com meus pacientes que vão fazer cirurgia e também fazer trabalhos reabilitadores extensos, onde eu falo que ele tem que dormir bem um dia antes. E tem. muitos me olham assim, mas o que tem a ver eu dormir bem um dia antes com o meu resultado? Eu falo tudo, até o limiar de dor dele muda, vai alterar, Com certeza. né? O comportamento dele na cadeira, pessoal, vai alterar. Se é um Uhum. paciente que está com sono em dia, um sono reparador, está bem descansado, é um paciente muito mais tranquilo no dia seguinte, é um paciente menos ansioso, é um paciente que vai ter um controle da sua saliva muito maior e, consequentemente, você com uma imunidade maior, melhor, consequentemente o pós-operatório também vai ser melhor. Então não é só o transoperatório que influencia, é em especial o pós-operatório, importantíssimo, isso que a Thaís falou sobre imunidade, pois Não, que as isso. pessoas não vinculam sono com imunidade. Nossa, é muito importante. Quando eu comecei no sono, isso tem 20 anos atrás, estava tendo um surto de H1N1 lá, e eu estava em São Paulo, na Unifesp, e lá eles começaram a fazer uma pesquisa que foi muito interessante dessa parte de imunidade. Eles selecionaram pacientes com apneia grave e levaram lá para o instituto e dividiram em dois grupos. Um grupo dormiu a noite toda com CPAP e o outro grupo dormiu sem CPAP, dormiu tendo as apneias. No dia seguinte, na manhã seguinte, eles vacinaram esses pacientes, Mário, para H1N1 e foram acompanhando a resposta imunológica deles ao longo do tempo. E eles observaram que uma noite, uma noite só de restrição de sono, ela teve um impacto imenso na resposta imunológica dos pacientes. E aí eu pensava assim, logo depois eu engravidei do meu primeiro filho, e era assim, ó, se ele não dormisse, naquela noite, na manhã seguinte, eu não vacinava. Eu tinha que vacinar? Não vou vacinar. Porque é muito diferente. A resposta imunológica é outra. Tanto assim, imediata, e eles foram acompanhando. A curto, médio e longo prazo é outra. Tamanha importância do sono para a parte imunológica, para os mecanismos de reparação, de formação. É muito, muito importante mesmo. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês um vídeo, Marinho, para vocês Ah, entenderem que eu legal. puxei a parte de prevenção. Gente, nós não combinamos nada, né? Só que Nada. assim, vamos Sem conversar. roteiro. Vamos conversar de falar de história e prevenção. E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês dessa parte de xerostomia. Por que que o sono tem tanta importância nessa relação? Porque a apneia é assim, quando a gente dorme, relaxa a musculatura do corpo inteiro, fecha aqui a via aérea. E aí eu vou mostrar um vídeo, e aí você vai me falar, Marinho, então, assim, não, Thaís, realmente não tem como, a xerostomia não tem jeito de não acontecer. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue. Tá dando para ver aí bem, tá? Muito bem, tá muito bem. Vamos lá, peraí. Aqui eu tenho a língua, né, nariz e o paciente respirando. Vamos lá. Ai, gente, peraí. Olha por onde entra. Deixa eu tirar esse negocinho Dá aqui. para ver certinho. Olha, Tá tem jeito perfeito. dele não ter serostomia? Aí vai Tem colocar o como. CPAP, que é o principal padrão de tratamento. Olha o ar, aonde ele vai, gente. Como que esse paciente não tem serostomia?
Conseguem ver? Conseguem ver Exatamente. lá? Então, Não tem isso, como. sim. Se tanto o tratamento, tanto a apneia obstrutiva do sono, quanto o tratamento para a apneia, se ele não for feito de forma adequada, ele vai causar xerossomia. Então, a gente precisa. Então, a odontologia, ela impacta na. O sono, a baixa qualidade de sono impacta na saúde bucal, e a saúde bucal vai interferir na qualidade de sono, porque uma das principais efeitos colaterais, efeitos adversos que o CPAP causa e que levam à descontinuidade do uso é justamente a xerostomia. Então, a boca seca traz um desconforto que impacta a qualidade de sono do paciente. E a baixa qualidade de sono, ela impacta a saúde bucal nesse sentido de degradação das estruturas, tudo que você falou. Então, não tem É, jeito. A saúde bucal é muito importante. porque muitas vezes é importante deixar frisar aqui para todo mundo que às vezes o profissional está falando, mas poxa, eu não preciso, eu quero tem que ser especialista para poder trabalhar com sono, eu preciso fazer a especialidade, eu preciso aprofundar tanto quanto. Gente, não. Eu acho que quem quer trabalhar com odontologia preventiva, ela tem que ter essa noção, essa preparação sobre o sono, esse entendimento. Então, assim, no final nós vamos passar alguns contatos da Thaís, cursos preparatórios, porque você sim consegue conduzir, consegue modular o seu paciente e encaminhar ele para um melhor caminho, fazer uma polissonografia, para despertar nele esse problema, porque muitas vezes você também tá engessado perante o tratamento dele, de repente por um tratamento com alguma doença, um tratamento curativo, né? Sobretudo uma doença, ou de repente um mau hálito, né? Nós estamos tentando conduzir de uma forma que de repente tá um pouquinho tá do seu lado e você não está enxergando. Então, por exemplo, poderia ser o sono. E diferente que muitos profissionais imaginam, gente, o sono não é cumulativo. Então não é assim, eu posso perder o sono segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que sábado eu vou dar vou fazer uma imersão tipo urso e vou acordar só à noite, durmo de novo e aí recuperei, zerei. Eu tô em dia. E que na verdade não é. Na verdade, o sono ele tem que ser modulado, ele tem que ser respeitado de acordo com o seu perfil, né? Existe um tempo, a Thaís pode falar isso aí, um tempo de horas de sono para cada indivíduo, mas existe uma média ali para você Sim. ter um parâmetro para que você consiga conduzir sua vida no dia a dia programando. Porque, na verdade, gente, é praticamente organização. É você se organizar para você ter uma hora de dormir, uma hora de levantar. Existe a higiene do sono. Então, a Thaís vai falar um pouquinho o que é isso, mas às vezes o profissional, nem ele mesmo sabe o que é uma higiene do sono. Como que ele vai orientar o paciente dele para que tenha um melhor sono? O paciente até quer. Aí ele olha o profissional e fala, tá, doutor, eu quero melhorar, mas o que eu posso fazer? Aí logo ele vai encaminhar para um outro colega. Tudo bem, melhor do que nada, tá encaminhando. Mas você pode estar ali conduzindo ele e falando o básico. Se ele fizer o básico bem feito, com certeza também você já vai ter alguns resultados. Então é sobre isso. Exatamente. Gente, assim, o paciente com distúrbio do sono, ele já está na sua cadeira, porque é uma condição clínica muito prevalente. 60% da população tem queixa de algum distúrbio do sono. Um em cada três tem apneia, 45% da população relata que tem queixa de insônia, então esse paciente já está na sua cadeira. E como o sono é muito subinvestigado, se você não perguntar, o paciente não vai chegar te falando. Não vai chegar te falando, doutor, eu ronco, doutor, eu uso CPAP, doutor, eu uso aparelho intraoral para tratar o ronco. Se você não perguntar, ele não vai te falar. E isso interfere diretamente. Por exemplo, o paciente que usa CPAP e vai colocar uma placa estabilizadora, por exemplo, para proteger do desgaste, do bruxismo, DTM. Dependendo da altura dessa placa estabilizadora, pode dificultar o selamento labial. E aí o paciente deixa, ele fala assim, gente, não consigo adaptar com essa placa, não está me deixando dormir, ou então ele deixa de usar o CPAP porque colocar a placa, o ar entra pelo nariz e sai pela boca, então ele deixa, ele não consegue adaptar. Se você não perguntar, ele não vai te falar. E além disso, ainda tem a questão social. Muitas vezes o ronco, apesar de ser muito comum, ele não é normal, mas em muitos casos ele ainda é tido como um constrangimento. A pessoa tem vergonha de falar que ronca, a pessoa tem vergonha de falar que usa o CPAP. Então você tem que realmente perguntar, tá? E aí quando a gente fala assim, não, Thais, então todo mundo, a gente tem que investigar sono de todo mundo? Tem. Hoje, o que a gente tem visto também não é só o distúrbio do sono, que é muito prevalente, mas uma restrição voluntária de horas de sono, tá? O que o Mari falou, será que todo mundo precisa do mesmo número de horas? Não. 70% da população precisa de 7 horas e meia de sono.
Mas eu tenho aqueles curto dormidores que precisam de menos horas e eu tenho os longo dormidores que precisam de mais horas. Aí, como que eu sei? É esse exemplo que o Marinho deu. Eu falo assim, às vezes eu preciso perguntar para o meu paciente na minha avaliação que horas ele dorme, que horas que ele acorda. E tem em mente que 70% precisa de 7 horas e meia. Então, ele vai falar para mim assim, não, doutora, eu durmo meia-noite e acordo às 5 para treinar e eu tô super bem. E se a gente fala de odontologia preventiva, a gente fala de prevenção, hoje é muito comum. É muito interessante, porque eu pergunto no meu consultório quantas vezes por semana você faz atividade física, e tem muita gente que fala, não, eu faço atividade física todos os dias. Isso é interessante, pelo menos no perfil dos meus pacientes, isso é muito comum. Então, eu faço atividade física todos os dias. E aí, como que é isso? Ele acorda às 5, às vezes até antes, treina, né? E aí, depois do treino, vai para o trabalho, depois do trabalho, chega, termina o trabalho ali 7 horas da noite, aí que vai no supermercado, aí que vai fumar as coisas de casa, vai dormir meia-noite, e ele fala assim, Thais, no outro dia eu tô super bem, eu faço minhas atividades todas. Aí eu pergunto para ele assim, no fim de semana, quando você tem oportunidade de dormir, como que é? Ah, não, aí eu vou 3 horas, até 3 horas da tarde. E isso, Aí, apesar do sono não ser cumulativo, no sentido assim, eu vou compensar no final de semana, o nosso organismo ele pede mais sono. Mas olha o exemplo que eu dei antes. Uma noite de restrição de sono tem um impacto muito grande na resposta imunológica. E essa perda que você teve ao longo da semana, isso não vai ser compensado no final de semana. Mas o organismo pede mais sono. E esse é o principal sinal que a gente usa para saber se o paciente está dormindo melhor. E se a gente perguntar aqui nessa live assim, olha, qual que é o seu horário que você gostaria de dormir? Qual que é o horário que você gostaria de acordar? E como que a gente vê isso? E não é só eu falar assim, não, Mari, esse fim de semana, tente deitar e acordar no seu horário de melhor opção de horário, o horário que você gostaria, o horário que você se sente bem. natural. Natural. Uma noite, um fim de semana, ele não é suficiente para te ajustar, porque se você tiver em restrição de sono ao longo da semana, vai acontecer isso, você vai dormir mais ali. Exato. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que é insone, mesmo que ela tenha a oportunidade de dormir, ela não vai conseguir dormir no horário. Então, a gente fala assim que a forma certa da gente investigar isso é quando o indivíduo fica de férias ali uns 30 dias e são nos 15 a 10 últimos dias dessas férias, que aí ele já compensou, já descansou. Então, agora sim ele está no momento natural dele. Tá? Então, saber que horas você dorme, que horas o seu paciente acorda, se tem uma regularidade de horários durante a semana, se no fim de semana, quando tem oportunidade de dormir mais, se dorme mais. É a forma com que você vai conseguir mostrar para o seu paciente se ele está dormindo o número de horas adequado ou não. Porque a baixa qualidade de sono não é só a presença de distúrbio, é a restrição voluntária. A restrição voluntária já compromete todas as funções do sono. E é claro, quando você tem um distúrbio, aí essas condições, dependendo do distúrbio do sono que você tem, são potencializadas, são piores ainda. Né? A apneia do sono, ela inverte, né? Era para a gente ter o aumento do parasimpático, e quando eu tenho apneia do sono, eu tenho aumento da ativação simpática, e isso inverte todo o mecanismo que precisava acontecer durante o sono. Então, por isso que a apneia traz tantas consequências para a saúde do paciente, né? Eu acho que você tocou no pilar mais, na minha opinião, mais importante e relevante para o dia a dia dos profissionais, inclusive também, mas para o dia a dia das pessoas, que é a restrição do sono voluntária. Porque, infelizmente, o mercado está muito competitivo em todas as áreas, em todos os segmentos. E por esse mercado, você estabelecer um posicionamento, uma autoridade dentro desse mercado, você precisa fazer a mais, sempre a mais do que é Renda, né? necessário, né? Então, se você olhar a conduta e a carga horária e a dedicação de energia dos profissionais mais antigos, é totalmente diferente dos profissionais atuais. Isso quem leva isso é realmente o mercado de trabalho. E então o profissional ele precisa estar ligado nisso, o dentista em especial, ele tem que estar ligado que a saúde, assim como a saúde começa pela boca, mas o autoconhecimento também, e você ser um promotor de saúde verdadeiro, ele é a peça-chave para tudo acontecer.
Porque os profissionais estão esquecendo, Thaís, dentro da odontologia, falando também dentro da odontologia preventiva, que o dentista, assim formado, ou médico, eles são promotores de saúde. Então, quando nós pensamos que nós somos promotores de saúde, nós precisamos dar exemplo também, conosco mesmo, né? Então, é preciso ter isso em mente, é preciso ter esse autoconhecimento, porque com o autoconhecimento você vai conduzir melhor a sua vida. Então, por exemplo, eu sei como meu corpo ele se comporta. A Thaís deu uma ótima dica de como você pode conhecer, no caso, umas férias, por exemplo, né? De como eu tô falando de sono. Nós vamos conhecer um pouquinho mais como que eu sou. Eu sou um dormidor curto, eu sou um dormidor longo. Às vezes o profissional que está tentando promover saúde, nem ele mesmo se conhece. Então, aí que eu motivo, incentivo o profissional a se autoconhecer, primeiramente. Então, ele tem que ter autoconhecimento para depois ele tratar dele primeiro, ele ter uma promoção de saúde para ele primeiro, para então sim ele poder falar de saúde, para ele promover saúde para os seus pacientes. Porque muitas vezes ele está falando de sono, ele quer falar de sono, mas de repente ele mesmo não está tendo um bom sono, um sono de qualidade. É. Entendeu? Ele não tá sabendo organizar isso aí. Ele não sabe, de repente, dar uma dica para ele mesmo. Como que ele vai dar uma dica pro paciente? Então, primeiro passo, pessoal, na minha opinião, é você ter o autoconhecimento. É você lembrar que você é um promotor de saúde. A partir desse momento, você vai começar a promover saúde para os seus pacientes. Você vai começar a conduzir os tratamentos da melhor forma possível. E aí vai ter muitas dicas, aí você pode dar mais dicas. O que é a higiene do sono, por exemplo? Como que a gente faz a higiene do sono? Para a gente fazer conosco, né? Fazer comigo mesmo, para depois fazer com o paciente. Então, eu incentivo muito vocês olharem de fora para vocês mesmos, para que, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo um exemplo dentro da minha casa, primeiramente? Para depois eu ser um exemplo dentro do consultório? É importantíssimo você se atentar para isso. Para então a gente ter um tratamento pleno. Porque nós sabemos que a odontologia preventiva, assim como todas as especialidades, nós tratamos no âmbito geral. Hoje não tem como a gente focar apenas em uma especialidade. Nós trabalhamos como um todo. Posso até não fazer aquela especialidade, mas eu tenho que ter um olhar diferenciado, um olhar amplo, para que eu consiga conduzir esse paciente da melhor forma. Então, se os problemas são multifatoriais, nossas condutas também têm que ser múltiplas. Precisam ser. Precisam ser. Nós temos que pensar de maneira multidisciplinar, ou até mesmo de maneira multiprofissional. Não temos capacidade? Vamos chamar um colega para trabalhar com a gente, um psicólogo, um psiquiatra, um endócrino, né? Eu acho que é importante nós pensarmos dessa forma. Então, eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho que ter essa noção básica para ser um promotor de saúde. Sim, e não é difícil a gente entender. Por exemplo, a gente sabe, eu sei avaliar se meu paciente está tendo uma alteração periodontal ou não. Não necessariamente eu preciso tratar a periodontite dele, né? Então eu preciso conhecer o que é o normal, a partir daí eu identifico o que está alterado e aí eu vou integrando uma equipe. E no sono é assim, você não precisa saber tratar o sono, mas saber investigar se o paciente dorme no número de horas adequado, se ele está tendo sono reparador ou não, o que perguntar para ele. Se, gente, tiver alteração, encaminhe para um especialista em sono, para um profissional especializado em sono. Seja médico, psicólogo, dentista. E a avaliação do sono, às vezes muita gente fala assim, não, Thais, mas na minha cidade não tem ninguém que fala de sono. Assim, então, você pode ser o primeiro, né? Então, vamos começar por você. Vamos entender um pouco mais de sono. Mas hoje, a avaliação do sono é uma avaliação que pode ser feita online. É uma consulta online, apesar de ter pouca, porque tem muito pouco, muito... Nós temos uma carência de profissionais do sono. Não só dentistas, mas de todas as áreas. Psicólogo com formação em sono, fono, todo mundo, a gente tem carência realmente. E a população está chegando muito informada. Então, hoje, porque hoje tem muita entrega, né? Muita, não só veículos de informação de saúde, mas de performance esportiva, de performance profissional, de negócio, tá? Porque o sono ele está muito ligado a esse desempenho, né? Então, se você dorme bem, você tem uma noite um dia mais produtivo. Do mesmo jeito, se você tem um dia muito estressante, cansativo, deita para pegar no sono, demora para dormir. Acorda várias vezes ao longo da noite, fica pensando no que vai fazer no dia seguinte, deita e a cabeça fica acelerada. Então, o sono está funcionalmente ligado à vigília. Por isso que a baixa qualidade de sono interfere tanto no seu desempenho durante o dia. E quando a gente fala de higiene do sono, existem alguns pilares, né? Principal, você ter regularidade, tentar dormir e acordar todos os dias no mesmo horário.
A maior frequência possível, com a maior frequência possível. Ah, não, dia de semana eu durmo meia-noite, 11 horas, acordo às 5 para treinar. Fim de semana, não, fim de semana eu durmo às 2 da manhã e acordo às 10, acordo uma hora. Isso é ruim. Então, se você tiver um dia ou outro, tudo bem, mas se for uma alteração, uma variabilidade constante, isso impacta muito no seu relógio biológico central, que vai impactar em todos os relógios biológicos periféricos. E isso tem um impacto importante. Então, a regularidade de horários é muito importante na higiene do sono. Mas existe um horário ideal para todo mundo? A gente tem, nós somos seres diurnos, o nosso organismo funciona bem durante o dia. Então, dormir à noite e estar acordado de dia, o seu rendimento, a sua produtividade, a sua saúde muito melhor. Mas não existe um horário fixo, assim, não, você tem que dormir às 10 e você tem que acordar às 7. Não existe isso, tá? Isso é importante a gente entender, porque vamos supor que o Mário, ele seja mais vespertino. Ele tem o hábito, ele gosta, ele rende mais à noite. Então, ele gosta de estudar à noite, e o horário que ele deita, ele se sente bem às 23 horas. Então, se ele dormir todo dia às 23 horas, e tiver ali 7 horas e meia, 8 horas de sono, tá ok. Vai dormir bem, tudo bem, vai ter um sono reparador. Agora, se eu falo para ele assim, não, Mário, olha, deixa eu te falar, o horário melhor de dormir é às 9 horas. E ele tem o hábito de dormir às 11, ele vai deitar às 9, a gente vai ficar fritando ali na cama, vai perder o sono e depois nem às 11 ele consegue dormir. Então, é perguntar para o paciente que horas você gosta de dormir, que horas você gosta de acordar, e esse é o primeiro ponto. Olha, tente manter uma regularidade. Até pouco tempo, Maria, eu ainda tenho isso lá no meu consultório, uma ficha impressa que eu dava para o paciente e depois mandava, a Bruna, minha secretária, mandava para ele também no WhatsApp do que fazer e o que não fazer. Só que isso a gente sabe que é muito difícil, porque se eu falar para você assim, Mário, olha, 2 horas antes de dormir, não pegue seu celular. Vai ficar uma condição tão distante para o paciente que ele não vai nem tentar fazer aquilo, entendeu? Agora, se eu falo para ele assim, olha, é importante que você, quanto mais tempo você se distanciar do celular, de ter acesso ali ao celular do seu horário de dormir, melhor vai ser a qualidade do seu sono. Então, só de você não dormir com o telefone do lado, isso já vai te ajudar. E aí ele vai entendendo, à medida que ele vai tendo esses primeiros passos, esses passos devagar, assim, na melhora da estruturação do sono, ele vai percebendo a resposta, a melhor qualidade do sono, a melhor qualidade do dia, então ele vai aderindo mais. Então nós vamos fazendo o passo a passo, assim, para cada paciente. Então eu preciso investigar, antes de passar essas orientações, eu vou investigar qual que é o perfil do paciente. E muitas vezes, o próprio distúrbio do sono que ele tem faz com que a higiene de sono dele seja totalmente diferente. Por exemplo, se eu falo para você só os principais distúrbios do sono que nós temos, a apneia de sono e a insônia. O paciente com apneia, ele tem uma pressão para o sono muito grande. Então, ele pode deitar e ter ali televisão, pode ter uma banda tocando lá dele, que a pressão para o sono é tão grande que ele vai deitar, ele vai dormir. Agora, o paciente insone, se tem a luzinha do ar-condicionado lá no quarto dele, ele não consegue dormir por causa daquela luzinha lá. Entende que não tem como a gente fazer um protocolo de higiene do sono para todo mundo. Eu preciso realmente entender quem é o meu paciente. A partir daí, eu vou ensinar ele, ajudar ele com medidas que vão favorecer a melhora da qualidade do sono. Por isso, quando a gente fala assim, odontologia do sono, uso do aparelho intraoral, gente, se o paciente tem apneia, e tem paciente que tem as duas coisas, né? Tem apneia e tem insônia. Então, se o paciente ele já tem insônia, tem apneia, eu vou colocar o CPAP, eu vou colocar o aparelho intraoral nele. Se ele já tem insônia, gente, com mais um dispositivo na boca, aí que ele não vai dormir mesmo. Então a gente tem que entender assim, e muitas vezes ele não tem só um problema. Igual a gente, né? Igual nossos pacientes na odontologia. Às vezes tem que fazer uma faceta, às vezes tem que fazer um canal, às vezes tem que fazer ortodontia, tem que fazer periodontia, não tem vários Múltiplos problemas. É. múltiplos problemas, então eu preciso orientar e ele fala assim, não, nós vamos começar por isso, depois nós vamos fazer isso, depois isso. E no sono é assim também.
Então, eu tenho que entender tudo que ele tem, ter esse olhar abrangente do paciente. Aí eu vou orientar esse paciente no que ele vai fazer primeiro. E isso muda completamente se o paciente tem uma insônia inicial ou se ele tem uma insônia de manutenção. A insônia inicial é aquela que ele deita e demora para pegar no sono. É totalmente diferente de uma insônia de manutenção, que é aquela que ele deita, dorme, acorda por volta de 3, 4 horas da manhã e fica picando sono. O tratamento é diferente, as causas são diferentes, é tudo diferente. Então, ele tem insônia, ele vai tomar o Zolpidem, ele tem insônia, vai tomar um pá. Não é assim. A gente tem que Exatamente. investigar o porquê que Eu ele ia está tendo tocar nesse insônia. assunto. Porque tá muito na moda isso aí. Não, tranquilo, eu tomo um pato, tomo Zolpidem. Eu falo, não, não é assim. Não é você fechar o olho, não é essa a questão. É questão de você reparar. É questão de você aprofundar. Você não vai aprofundar, então você vai ter seus problemas, vai continuar tendo seus problemas, aí vai piorar o problema. Porque na verdade Sim. você vai ficar perdido. Falar, ué, mas eu tô conseguindo fechar o olho. Mas não é essa a questão, né? Você tem que entender o seu problema. É, e não é só a quantidade de horas, mas a qualidade do sono. Qualidade do Porque sono. esses medicamentos, muitos deles, não promovem uma estrutura de sono adequada. E, claro, o medicamento, gente, altera a composição, altera fluxo salivar, e isso vai interferir diretamente na saúde bucal também. Olha como é Exatamente. Nossa, é uma coisa ligada à outra. É tudo tão tá. ligada que olha que interessante que você falou. Você falou sobre a carência do profissional preparado para a odontologia do sono, para o sono no geral. Qual é essa carência no mercado? Então, não estamos falando só de dentistas, né? Nós estamos falando de É. outros segmentos também. Mas Uhum. olha aí uma oportunidade de negócio. Então, nós falamos até agora a sua parte técnica, a sua parte curativa, a parte de você conduzir seu paciente, você entender um pouco mais do assunto para poder realmente orientar ele melhor. Primeiramente com você mesmo, né? Te orientar melhor, Sim. fazer você também mudar, sair da sua zona de conforto para que saia do automático e tenha uma qualidade de vida melhor. Então, tudo isso aí nós já falamos bastante. Mas pensa para o outro lado também. E o lado do negócio? E o lado do modelo de negócio? Olha que interessante como você pode ter uma moeda de diferenciação Sim. gigantesca. Eu sei que os profissionais estão pensando muito o assunto da moda, né? Eles pensam muito em faceta, pensam muito em lente de contato, né? Pensam muito em harmonização, em implantodontia, enfim. Eles pensam muito isso bem no topo da pirâmide, onde está acontecendo aquela turbulência, onde tem as maiores concorrências, né? Eles querem entrar lá no meio, em especial os recém-formados, né? Os que estão começando a carreira agora. Se você olhar de lado, olhar com outros olhos a odontologia, tem um mundo de oportunidades, tem um mar azul. Dentro da odontologia do sono é um exemplo disso. Olha o Uhum. quanto de espaço que tem para você especializar, para você se preparar e ter uma moeda de super diferenciação, não só no marketing, no seu branding, mas também na sua técnica operatória. Então, olha o Uhum. quanto você pode ser diferente dos outros profissionais apenas se preparando com uma área, com uma especialidade. Então, nós não estamos falando aqui de comprar aparelho caros, né? Equipamentos sofisticados, não somos contra, pelo contrário. Se você pode, sou super a favor de você investir na estrutura, né? Em tecnologia, e é muito importante, sim, mas você consegue se diferenciar apenas com o seu conhecimento e você se posiciona diferente no mercado. O paciente com certeza vai chegar no seu consultório e falar: Nossa, doutor, mas nunca ninguém falou isso para mim. Quando eu Uhum. toco no assunto de sono, quando eu toco no assunto de CEPB, até hoje é unânime. 100% dos pacientes olham para mim e falam: Doutor, muito obrigado, mas nunca ninguém falou isso para mim, você acredita? Então, quer dizer, Como? nunca mais ele sai de mim. Você entende que a gente faz de uma forma genuína, é uma forma que realmente é necessária para a parte técnica, para você conduzir o tratamento, e ao mesmo tempo nós estamos ganhando também autoridade. Então, assim, Sim. isso que os dentistas presentes aqui precisam enxergar. Parabéns por você estar aqui escutando isso, porque você vai sair daqui hoje um outro dentista. Então, uma Uhum. live dessa, uma ótima oportunidade para a gente colocar em conexão uma especialista à altura da Thaís, para que passe para você a importância real, não só da parte técnica, mas o que ela vive também e que nós vivemos na parte do próprio comércio, né? Do próprio negócio seu. Então, é uma Uhum. moeda de grande diferenciação que vale muito a pena estar investindo e se preparando para enfrentar os seus desafios. Não, Sim, Thaís? com certeza. Se eu estou pensando assim em produtividade, rentabilidade, eu tenho que entender assim que é muito importante a parte de preservação também.
Não é o que a gente falou, não, a xerostomia vai degradar as restaurações, vai degradar o que você fez. Né? E o tanto que é importante, não, daqui 6 meses o paciente vem com aquela restauração já toda manchada, mal acabada, fala assim, nossa, mas então ele usou um material muito ruim. Não, você usou um material de Não. altíssima qualidade, só que o fator etiológico ainda está presente. O que causou a degradação do dente, com certeza vai causar a degradação do material reabilitador. Então, se você não identifica o que está causando, isso vai comprometer o prognóstico do que você está fazendo. Então, e os distúrbios do sono, ele pode ser fator etiológico de vários procedimentos que nós na odontologia realizamos. Né? A parte reabilitadora, a parte periodontal, isso é muito importante a gente entender. Então, por que investigar o sono? Porque ele pode ser fator etiológico do que você está manejando. Então, se você controla a causa, você prolonga a durabilidade dos procedimentos que você realiza. E aí é isso que o Mário falou. A partir do momento que você fala para ele, olha, você está corroendo os seus dentes dessa forma porque você tem refluxo. E o esforço que você faz para respirar, quando você está roncando, tendo uma parada respiratória, altera a pressão da caixa torácica e favorece o refluxo. Não tem medicação que você vai tomar que vai fazer você parar de ter refluxo se você não controlar a apneia. Se você não controla o refluxo, o que degradou seus dentes vai degradar a restauração que eu estou fazendo. Então você vai rasgar o seu dinheiro e eu vou perder meu tempo porque nós vamos ter que refazer. Então, por isso que eu estou te perguntando, que horas você dorme, que horas você acorda, se você ronca, se alguém já te falou que você para de respirar enquanto dorme, se sua pressão é alta, se sua pressão sobe durante a noite, qual que é o peso e a altura para a gente calcular o IMC, medir circunferência cervical. Dessa forma que a gente investiga o sono e avalia o risco do paciente ter apneia obstrutiva do sono, que vai interferir diretamente no prognóstico do material, do que você está fazendo. Né? E aí você começou falando, Mari, da parte de cirurgia. Eu estava até procurando aqui um slide para mostrar para vocês, não achei, mas é assim, nas aulas, né? Quando eu penso em cirurgia e sono, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, muitas vezes ele fica estressado, ele fica preocupado, e aquilo pode Lógico. tirar o sono dele. E aí ele fala que não posso dormir nada. E eu acabei de falar para vocês aqui na live que uma noite de restrição de sono impacta na parte imunológica. Então, falar para ele: olha, durma bem, prepare o seu paciente, olha, a cirurgia vai correr dessa forma. Explique para ele como vai ser a rotina, porque isso vai ajudar ele a dormir melhor e ter uma noite de sono mais reparador e vai interferir diretamente no resultado. Né? O paciente que tem dor, você também falou, né? Sono e dor é uma condição bidirecional. Uma dor aguda, ela impacta a qualidade do sono. Então, por exemplo, se eu tenho uma pulpite, a pulpite pode acordar meu paciente. Então, a dor compromete a qualidade do sono. Mas condições de dor crônica, então o paciente também vai cronificar a baixa qualidade de sono. E a baixa qualidade de sono de forma crônica altera o limiar de dor. O paciente precisa de menos estímulo para perceber a dor. Por isso que ele vai sentir mais dor pós-operatória, ele vai sentir mais dor transoperatória. Então, por isso que a gente precisa melhorar a qualidade de sono dele. Né? Muitos fármacos que a gente prescreve para o paciente pode interferir de forma positiva ou negativa na qualidade de sono dele. E aí, se eu penso na melhor qualidade de sono e pensando nessa parte cirúrgica, eu falo assim, o paciente que dorme bem, ele tem menos risco de infecção, menos risco de uma resposta inflamatória inadequada, ele tem uma melhor reparação tecidual, ele tem uma menor percepção dolorosa. Então, interfere sim na parte cirúrgica de forma muito importante. E Muito principalmente na experiência também, né, Thaís? Porque às vezes ele está tão preparado já dentro daquele programa do seu dia a dia que o paciente ele já vem mais preparado, descansado e automaticamente a experiência que ele vai ter dentro dos procedimentos que muitas vezes vão acontecer é muito mais satisfatório do que se fosse ao contrário, né? Então até a Cecília comentou ali em cima, um olhar amplo para a saúde e bem-estar do paciente. Exatamente isso, Cecília. Eu acho que nós, profissionais da saúde, né, promotores de saúde, temos que pensar dessa forma, o bem-estar do paciente, a saúde em primeiro lugar. Então, a odontologia do sono vem aí também para nos brindar a prevenção. Então, tem como a gente olhar com o outro olhar
Principalmente quando a gente faz uma anamnese ativa e conhece o paciente um pouquinho mais. Por isso que nós somos tão a favor da anamnese ativa, de conhecer na integridade esse paciente. Mesmo que o paciente ache um pouco estranho no começo, o dentista falar de sono, quando a gente vai abordando, né, falando, perguntando do sono dele e tal, ele, no começo, como ele não está acostumado, nunca ninguém falou para ele isso, ele acha um pouco estranho. Mas logo ele vê o quanto você está se importando com a saúde dele mesmo, o quanto você está se importando com cuidar dele mesmo. Você não quer só tratar, você não é um dentista comum, que quer apenas fazer uma parte curativa, eu vou restaurar e vou mandar ele embora. Não. Porque muitas vezes você está tendo problema com as suas próprias restaurações, como a Thaís falou. Está degradando muito. Aí você fica intrigado, você fica bastante incomodado, porque você não sabe o que está acontecendo. Poxa, fiz certinho, todo passo a passo, aquela resina, né? Poli muito bem, fala muito em polimento. Mas, de repente, o comportamento do seu trabalho não está sendo da mesma forma. E muitas vezes você tem que olhar para com outro olhar, um olhar mais amplo, que às vezes é um sono, às vezes é a saliva. Então, tudo isso você consegue modular, né? Você consegue conduzir o seu paciente desde que você esteja preparado e também você passar essas informações para o seu paciente, para ele também entrar na linha e conduzir a vida dele, porque a responsabilidade também é dele. Eu digo a responsabilidade de 50% do profissional e 50% do paciente. Porque se você ensinar para ele como que é a higiene do sono, se você realmente colocar ele no caminho certo para ter uma qualidade de sono favorável a todos esses procedimentos que vão acontecer e ele não fizer, também eu concordo que nós não vamos ter resultado, mas pelo menos sua parte você fez. E dessa forma você vai conhecendo ele melhor, podendo conduzir ele e você está vendo as reações dele também, né? Se está melhorando, se não está melhorando. Então, assim, a gente modula o tratamento modula o paciente durante todo o tratamento. Então, ele começa a enxergar você com outro olhar. E automaticamente os seus resultados técnicos também vão ser melhor. E a fidelização, com certeza, vai acontecer. Ô, Né? Mari, você sabe uma coisa que é muito interessante? Às vezes nem o paciente sabe como é que ele dorme. Isso é tão interessante. E aí, como que eu percebo isso? A gente pergunta para ele assim: que horas você dorme, que horas você acorda? Aí ele olha assim e fala assim: doutor, depende. Falei, depende, depende de quê? Ah, depende se é o dia de eu treinar, depende se meu filho veio dormir na minha cama, depende hoje eu tive uma reunião. Nem ele sabe que horas ele Não dorme, tem que horas padrão, ele né? não. Aí quando eu falo assim, ó, quando você pergunta que horas dorme, que horas acorda, o paciente responde, começa a frase com depende, esse você tem que ensinar para ele. Então a gente aplica, passa para ele um questionário, que é o diário de sono. Que horas dorme, que horas ele acorda, como foi o dia, como foi a noite. Gente, só dele enxergar, dele colocar naquele papel, assim, na planilha ali, ó, 7 dias, que horas que ele dormiu, que horas que ele acordou, ele assusta. Ele assusta. Porque às vezes ele fala assim: ah, não, de vez em quando eu tomo melatonina. Ah, não, de vez em quando eu tomo Rivotril. De vez em quando. Aí eu falei assim: não, então tá, então vamos ver como que é esse de vez em quando. Vamos preencher essa planilha aqui pra mim. E a pessoa Assusta. chega horrorizada. Chega horrorizada. Ela mesma fala assim: gente, eu não sabia. Tem pouco tempo eu atendi um médico que ele estava treinando para Ironman. E aí ele estava tendo um problema de testosterona, porque ele dosava testosterona baixa, e aí ele repondo e não normalizava, e aí ele falou assim: não, vou investigar o sono. E aí, investigando o sono, Mara, foi só perguntar, para passar para ele o diário de sono. Passei, o médico, foi treinando para Ironman. Então, assim, Olha, entende, assim, busca saúde, né? é, Eu mostrei, entreguei para ele esse diário. Ele só me mandou mensagem assim: Thaís, eu já entendi o meu problema da testosterona. Eu falei: olha, descobriu. porque o sono, ele não é igual a noite inteira. Então, eu tenho ciclos de sono. A primeira metade da noite eu tenho mais sono profundo, que é o N3. Esse N3, ele é o sono essencial, ele é importante para a parte metabólica, para a liberação de hormônios, por exemplo, GH, liberado durante o N3, isso ajuda a ganhar massa. Mas a segunda metade da noite eu tenho mais sono REM, que é muito importante para a parte da testosterona. E aí, o que que acontece? Como ele estava médico, atende normalmente, e estava treinando para o Ironman. Então, ele estava acordando 15 para as 4 da manhã, para dar tempo de ter 2 horas, 2 horas e meia de treino todos os dias antes de trabalhar. Então, ele estava restringindo o estágio de sono dele, que é onde libera de forma endógena a testosterona.
Então, só ele dormir um pouco mais, ele já normalizou a dosagem da testosterona dele, não precisava mais suplementar. Olha, Então, assim, não é, gente, é muito a desinformação ou a. Não sei se eu posso falar de desinformação, porque dá a impressão que é uma informação errada, né? Mas eu não conhecer mesmo, não é, investigar, não ter esse olhar para o sono é muito comum. Por isso que a gente fala, se você não perguntar, não for intencional, ele não vai chegar te falando, porque o sono ele é subinvestigado. Então, se você investigar, isso já vai fazer um diferencial muito grande na sua rotina clínica, na sua prática clínica. exatamente. Então você vê que é o próprio profissional da saúde, promotor de saúde, ele Aham. não tinha o conhecimento que estaria acontecendo com ele mesmo. Mas, Por isso que a gente fala bastante, porque fala, mas o médico vai saber. Não, o médico, o dentista vai saber. Não é assim, gente. Então, assim, às vezes você não se conhece mesmo. E o mais importante está aí, esse autoconhecimento é muito importante. então, não é nem, até que não é nem que ele não conhece, ele sabe, só que ele não valoriza. Não valoriza. Ele não, eu falo que ele não respeita o tempo de sono dele. Gente, o nosso tempo de sono, ele tem que ser inegociável. Tempo de sono é inegociável, porque é muito mais fácil. Por exemplo, se você ele tem uma prova de Ironman lá em novembro. E ele tem que atender os pacientes dele. E ele tem a rotina de pai, tem a rotina de marido, tem a rotina social. O que que ele vai restringir? O que que é mais fácil? E aí ele fala assim, não, eu vou Vou tirar o restringir quê? só, mas só vai, não vou prejudicar ninguém. Vai só, a única impactada vai ser eu. E eu vou no outro dia, eu tomo uns café, eu fico bem e vai rodando. Gente, tempo de sono, ele é inegociável. Se você não dorme, você não consegue executar todas as outras funções de forma adequada. Então, priorize seu tempo de sono e aí você vai ter muito mais rendimento no trabalho, no esporte, nas relações sociais. Não é isso? Eu falo, perfeito. Eu falo assim, a pessoa ela quer trabalhar em alta performance, né? Sim. Fala-se muito em alta performance. Não tem como você ser alta performance hoje, trabalhar em alta performance, ser um pai em alta performance, e de repente você não tiver sua base corrigida. É isso E a aí. base começa com tudo isso que nós estamos falando, com o simples olhar para o sono, olhar para um bom descanso reparador. Então não adianta você tomar suplementação, medicação. Thaís acabou de dar um exemplo de um caso clínico onde estava repondo testosterona, mas não estava adiantando. Então, É. tanto que o organismo nosso é poderoso, ele é muito superior a qualquer medicação, qualquer suplementação sintética que você pensa em colocar para poder substituir. E hoje está muito na moda você trabalhar em alta performance, então por isso é uma injeção de produtos estimulantes, né? Seja ele um pré-treino, por exemplo, a própria cafeína mesmo em excesso. Na minha região aqui tem um famoso Guaraná ralado. Não sei se Aham. você conhece, é Guaraná ralado, ou o pessoal chama Guaraná em pó. Ele é feito da fruta do Guaraná, ela é amassada, né, feito um bastão, depois ralada. E isso é um grande estimulante, é muito forte mesmo. E as pessoas não têm noção em que momento que ela pode tomar isso e qual é a dose disso. Então, assim, é tudo muito à vontade. Então, às vezes eu vejo as pessoas tomando isso à noite, por exemplo, e falam, não, mas meu organismo é diferente, o meu organismo eu consigo dormir. Eu tomo Uhum. café à noite para dormir, por exemplo, né? E a gente sabe que a cafeína é um estimulante, ou o pré-treino que ele tem na academia à noite, por exemplo. A própria academia à noite, ela já Uhum. está indo contra os princípios do nosso corpo natural, Da né? higiene do sono. É a higiene do sono, porque você vai estimular, seja ele com uma hipertrofia, com peso, a própria academia mesmo, ou um aeróbico, não importa. Você vai se estimular para que depois chegue em casa 10, 11 horas da noite e vai, agora eu vou tentar dormir. Você pode até conseguir, só que com certeza seu sono não vai ser igual, não vai Vai. ser reparador. Então é sobre isso, gente, é sobre essa observação. Então é só para frisar para vocês o quanto a odontologia do sono é importante para prevenção, né? Então não é só nesse ponto de vista técnico com os seus pacientes também, mas para você mesmo. Vamos começar em casa, né? Vamos ver se realmente a gente quer performar, se a gente quer realmente fazer a diferença no mercado. A gente consegue começar com a nossa vida, nos conhecendo melhor, nos informando melhor, nos preparando e para depois sim promover saúde para os nossos pacientes, para conduzir nossos tratamentos melhores. Então é uma gama, é um universo só dentro da odontologia do sono. Olha Uhum. como isso é interessante.
E eu quero aqui, antes de finalizar, nós estamos perto do fim já, agradecer a presença de várias pessoas que passaram aqui, a Ana Cecília, o Eric, o Tabuzi, a Thaís, o Charles, muita gente passou aqui legal, né? Você vê que as pessoas valorizam bastante esse tema. E quero também, Thaís, pedir para você deixar como que as pessoas podem fazer para te encontrar, além do Instagram, né? Aqui as pessoas falam, eu quero me preparar, eu quero fazer um curso antes, será que tem algum curso de capacitação antes de fazer uma especialização? Eu queria me preparar, mas de uma forma talvez online, ou talvez um curso mais rápido, né, de 2, 3 dias, em vez de fazer uma especialização primeiro. Como que eles podem te achar? Então, Mari, a odontologia do sono ela ainda não é uma especialidade, então a gente não tem curso de especialização. A gente tem cursos de imersão e cursos de capacitação extensivo, né? A gente tem, assim como você tem o seu grupo, a gente tem também uma comunidade que é o Desperta para o Sono, Sim, uma interessante comunidade você falar isso aí. aberta. E se lá é entrega de conteúdo sempre, assim, a gente coloca artigo, traz discussão de casos clínicos, movimenta a aula, né? A gente tem live toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, e toda terça-feira à noite. E para a comunidade estar aberta, então quem quiser participar, lá no meu Instagram, na minha bio, tem o link para acessar. Ou então pode me mandar um oi aqui no direct que a gente encaminha o link para vocês, para estar no Desperta para o Sono. A gente tem um curso extensivo de odontologia do sono, que acontece em Belo Horizonte. A parte teórica pode ser feita de forma síncrona, né? Ao vivo, online. As aulas são gravadas, pode assistir depois. É um curso de formação não só de instalação de aparelho intraoral, mas de integrar uma equipe realmente multiprofissional. Então, no curso desse, a gente traz vários profissionais, diferentes especialidades, diferentes áreas de atuação em sono. Então, tem fono, físio, tem vários Legal. profissionais, e aí você precisa entender, conhecer como os outros profissionais manejam o sono, porque a gente não consegue tratar de sono sozinho. Então, eu preciso saber o que que o físio pode fazer, o que que a fono pode fazer, o que o nutricionista pode fazer, porque a gente vai integrando ali a equipe multiprofissional. E aí, a gente tem cursos de imersão também. Agora, em agosto eu vou estar lá em Taquara, em setembro em Fortaleza. Então Legal. tem assim, todo mês, além de Belo Horizonte, a gente tem um curso em algum lugar também nas redes sociais. Aqui a gente vai colocando, passando para vocês. Que Mas, legal, gente, Thaís. muito bom. Parabéns pelo projeto, Mário. Fico muito, muito feliz e honrada de poder participar com você e falar um pouquinho do Eu que sono, agradeço. trazer o sono para nossa rotina odontológica, né? Porque a odontologia do sono ela surgiu de uma carência da medicina para tratar a apneia obstrutiva do sono e os aparelhos intraorais já estão estabelecidos como uma opção terapêutica muito importante e de alta eficácia. Mas hoje a gente tem tentado trazer também a importância do sono para a nossa rotina odontológica. Então, esse movimento seu assim, tem tudo a ver com o que eu penso, com o que a gente tem buscado para a odontologia do sono hoje. Por isso, meu, realmente, muito obrigada, viu, pela Imagina, oportunidade Thaís. de Eu que estar aqui com agradeço. você. Uma honra você estar aqui comigo conversando. E sabe que eu aprendi muito hoje. Eu aprendo muito com essas lives. Sugiro fortemente vocês, pessoal, acompanhar esses clubes, essas comunidades. A Thaís tem a dela, eu tenho a minha também. Porque nas comunidades, além de ser gratuita, tem muita troca dentro dessas comunidades. As lives que todo mundo compartilha, sabe? É uma hora que eu, quando faço live, por exemplo, escolhi a dedo os profissionais justamente porque me enriquece muito. Eu aprendo demais. E quando eu vejo a live delas, né, todos os profissionais que vão participar aqui, é muito conteúdo interessante e rico que vocês podem estar aproveitando e estar atualizando e cada um vai seguir a área que achar mais interessante para o seu dia a dia clínico, mas não percam essa oportunidade de estar nesses grupos, nessas comunidades, entram mesmo, participem, vai fazer muito bem para o seu dia a dia clínico, invistam bastante na profissão, que é o que eu posso dizer para você que vale muito a pena. Amanhã Sim. mesmo nós temos uma outra live junto com o André Kimura. Nós vamos falar sobre odontologia preventiva como modelo de negócio, buscando aí um gancho para o Renovar. Nós vamos lançar o Renovar 2016 amanhã. Então, convido Ótimo. todos vocês que estão presentes aqui na live, compartilhe com seus colegas também, porque eu acho que compartilhar, pessoal, faz muito bem para você também, sabe? Você entregar também para o seu colega. Às vezes você não está na linha do ensino, não está lidando, né, com o aluno dentista, mas você pode compartilhar com um colega. Antes de eu vir para cá também, para o ensino,
eu compartilhava demais. Quando eu vi uma live da Thaís, da Ana Cecília, de todos que vão passar por aqui, eu já compartilhava com meus amigos, porque eu acho que você engrandece a odontologia. Você enriquece sua classe, Com certeza. fortalece sua classe. E eu acho que é o papel do dentista também, responsabilidade do dentista, ajudar a sua classe, fortalecer, para nós termos uma odontologia melhor. É isso Não é mesmo. verdade? Muito bem, muito bom. Então, muito obrigado, pessoal. Adorei estar batendo um papo com você, Thaís. Foi muito enriquecedor. E obrigado a todos que estiveram presentes aqui também. Então, até amanhã e até a próxima, pessoal. Fica com Obrigada, Deus. gente. Bom dia para vocês. Bom Tchau, tchau, dia. Marin. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.